Fala galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra falar com vocês como tá o meu internato, como tá o estágio de pediatria que eu tô acabando. Vou colocar uns recortezinhos de eu fazendo o estágio pra vocês aí, só pra vocês verem como que é o ambiente, etc. E é isso, gente, eu tô rodando pediatria, eu paro de rodar no dia 7/3. A gente parou no carnaval, né, eu tô no PS. E hoje eu já não fui pro estágio, assim, hoje a gente já foi liberado e a gente vai retornar na quinta-feira e a gente fica até sexta-feira. Então assim, fica até sexta, faz a prova, acabou e vou rodar depois o BS. Eu vou contar pra vocês direitinho como foi esse estágio, onde eu rodei, se foi enfermaria, ambulatório, pronto-socorro, etc. E vou contar direitinho pra vocês. E é isso, tá, gente? Depois da vinheta a gente conversa. Peço que vocês me sigam aí no canal, ativem o sino de notificações e segue lá no Insta, tá? Que eu posto muita coisa da faculdade e eu sempre posto, assim, nos estágios, tudo. Eu sempre posto alguma coisa pra vocês verem o que eu tô fazendo no momento. Então é isso. Daqui a pouco a gente conversa. Bom, gente, vamos do começo. Primeiro, assim que eu comecei o internato, eu fui lá, peguei o meu crachá, tudo. Crachá, o meu crachazinho que agora tem foto, né, de interno, tudo. Antes não tinha. E comecei a rodar no IANSP. Aí a gente foi pra enfermaria. Na enfermaria, o que que eu fiz? A rotina é essa: você chega, olha lá pra ver, você olha lá o panorama de pacientes pra ver se alguém internou, etc. Se alguém internou, você vai ter que dividir entre os seus amigos para assumir o paciente. Então, por exemplo, chegou o máximo que eu assumi de paciente foi 2 pacientes e você acompanha até ele receber alta. Então, assim, eu tive bastante alta, mas tem um dos meus pacientes, ele demorou ainda para receber alta. Eu desci, ele ainda não tinha recebido alta. Aí é sempre legal que a gente sempre acompanha, né? Eu perguntei pra minha amiga como que tá tudo e recebeu alta, tudo. E a gente acaba criando um vínculo, né, gente? E eu acho bem legal isso daí, porque depois você quer saber como que tá a evolução dos pacientes. Quando você desceu, por exemplo, eu desci pro PS e eu queria saber como é que tava os meus pacientes, tudo, como foi o exame, isso, aquilo, que tava esperando algum resultado, etc. Eu acho legal que você cria esse vínculo e você sempre se comunica, né, com amigos que estão rodando lá pra saber como é que tá as coisas, só pra não perder o raciocínio. Cheguei na enfermaria, aí na enfermaria, sei lá, eu assumi 2 pacientes, eu assumi um paciente. Eu passo no quarto desse paciente, vejo como é que ele tá, vejo se ele melhorou, se ele tá indo no banheiro, isso, aquilo, e vou perguntando as coisas do dia dele, porque você não tira a história, a não ser que seja a internação, né? E você faz uma anamnese mais completa, mas quando o paciente já está internado, já tem toda a história ali, tudo, não faz sentido você ficar perguntando tudo de novo. Já está tudo no sistema, você já viu a evolução dele, então você chega lá e vê como é que tá ele no dia. Vê o que ele fez no dia anterior, etc. Se ele conseguiu ir no banheiro, se ele sentiu dor, se faz o exame físico também para você ver se é um paciente que tem alguma massa em alguma região, por exemplo, se é um paciente que está constipado, etc. E você vai lá e vê. E você faz a evolução dele no dia. Aí você fez a visita, conversou com o paciente, conversou com o familiar, tudo. Você vai para a sala dos residentes. Na sala dos residentes você chega lá, tá o computador, o sistema, tudo. Você vai e abre o cadastro desse paciente e você faz a evolução dele. A evolução você coloca lá, altera o dia de internação, você altera a medicação, se entrou uma medicação nova, etc. Você altera se chegou algum exame, inclui lá. Você também faz, só eu começar a fazer vídeo começa o barulho. Aí você altera, né? Atualiza com as coisas que estão acontecendo agora, sei lá, modificou o medicamento, mudou o dia de medicamento, você altera também. Teve alguma intercorrência, você inclui lá. E você vai colocando as informações atualizadas lá no sistema de evolução. E os dados de exame físico, etc. E também de
sinais vitais, né, atualizado que o pessoal da enfermagem colocou. Você coloca ali na evolução também. E é isso, tá? E a sua impressão também, a partir do momento em que você foi lá, visitou, e qual a impressão que você tem desse paciente, e você coloca ali também. E após isso, a gente pega essas informações e junta tudo isso daí com outros pacientes que tem também dos outros amigos, tudo, e a gente coloca num papelzão lá, numas fichas, tudo, pra gente ter lá a história tudo certinha, pra gente atualizado. E após isso a gente vai discutir. E a discussão ela acontece entre a gente, né, interno, com os preceptores, né, com o staff e também com os residentes. Aí a gente vai lá para a salinha de discussão, a gente passa o caso e discute com eles. E também acompanha muito da discussão do staff com os residentes também. E após essa discussão, eles vão definir conduta, etc. Se tem alguma coisa que pode adequar, se o paciente vai precisar segurar um pouquinho mais, ou fazer um exame, isso, aquilo, ou se vai receber alta, etc. E depois, ou se vai precisar visitar algum paciente extra, né? O staff vê lá como é que eles estão, tudo. E aí, beleza, terminou a discussão. O staff ele vai, a gente passa junto, né, com eles, para dar uma última olhada, né, nesses pacientes, que é o pós-visita, né? A gente dá uma olhada nesses pacientes, como eles estão, tudo, alguma coisa que o staff queira ver, eles vão e verificam tudo e conversam com o paciente e com a família, tudo se for preciso. E é isso. Finalizou essa parte, acabou o dia da enfermaria. Aí a gente tá livre. Se tiver... Era assim que funcionava quando a gente estava na enfermaria. Era segunda, a gente fazia só manhã. Quarta, quinta... Aliás, quinta e sexta a gente fazia só manhã também enfermaria. E segunda, aliás, e terça, eu me perdendo. E terça e quarta a gente, além da enfermaria, fazia ambulatório de tarde. E beleza, vamos puxar então agora para terça e quarta, que são os dias que são mais longos. Aí terça e quarta na parte da tarde a gente fazia ambulatório depois do almoço. Terminava a parte de enfermaria e ia pro ambulatório. No ambulatório, o máximo, assim, o que a gente mais pegava era puericultura. Então a gente chegava lá no ambulatório e ficava até umas 5 da tarde. E assim, atendia bastante, era muito paciente, tinha fila, tudo. E eu acho legal porque a gente tem bastante autonomia para atender. Então a gente atende os pacientes, tira a história, faz exame físico. E depois, no final, quando vai definir a conduta, a gente chama lá o preceptor para definir a conduta. E depois de definir a conduta, a gente só passa para o sistema e fecha, né? Então, prescreve medicamento, dá atestado, caso seja necessário. E entre outras situações, né? Se tiver que fazer encaminhamento, se tiver que reavaliar, então a gente vai lá e agenda, né? Um retorno com eles também. Já chegou paciente pra gente, inclusive, com 1 mês e 10 dias. Então você ia lá e fazia a primeira ficha do paciente, aí fazer bem completinho, porque esse atendimento vai servir de referência, né, para os atendimentos seguintes. Então fazer tudo bonitinho ali e deixar bem completas as informações, né. E é isso, aí a gente atendia para puericultura, mas às vezes vinha alguma demanda, por exemplo, que nem um paciente que a gente atendeu, que ele tinha que fazer investigação de puberdade precoce. Então você vai lá, faz todo o exame físico certinho, faz o que tem que ser feito, escala de Tanner, tudo, e você encaminha, no final você encaminha pro endócrino pediatra. Então assim, vai lá e faz tudo completo. E é isso, gente. A demanda de puericultura ela é bem simples, e a demanda de ambulatório de pediatria ela é bem tranquila. Então você vai lá, avalia o paciente, vê se está se alimentando bem, vê se o crescimento está adequado, você faz lá os diagnósticos, vê se o desenvolvimento neuropsicomotor está adequado, e você preenche tudo ali, preenche na caderneta dele, vê se a vacinação está em dia, preenche na caderneta tudo certinho e é isso. E orienta a mãe sobre alguma dúvida, vê se tem necessidade de suplementar alguma coisa, se tem necessidade de suplementar ferro, se tem que incluir ali um aditivo. Então é isso, tá, gente? É bem tranquilo a parte de puericultura. Essa parte aí da primeira parte do estágio, né, que foi
enfermaria e ambulatório. Foi bem tranquilo, assim. E a gente chegou a apresentar um caso, inclusive. Então, quem vai entrar no internato tem chance de acontecer isso, tá, gente? Os preceptores falaram, ó, gente, do que vocês atenderam, pega um caso, um tema ali do que vocês atenderam, o diagnóstico lá do paciente de vocês, de enfermaria, e monta uma apresentação para mim sobre aquilo. Não necessariamente sobre o paciente, para você falar de fato da patologia que ele tem. Então, no meu caso, eu peguei de hepatite A. Aí eu montei minha apresentação, tudo, e apresentei pros residentes e pro staff. Não foi só eu que fiz isso, tá? Então, os meus amigos, por exemplo, eu tô em 4, então, contando comigo, que a gente rodou nesse estágio, a gente foi lá, montou a apresentação e apresentou pros preceptores e pro staff, ou pros preceptores e pros residentes. E é isso, e deu tudo certo, não teve chuva de perguntas, isso, aquilo foi muito bom, assim, foi bem apresentado, então. E depois disso a gente desceu pro PS. O PS é a segunda parte, então a primeira parte do estágio de pediatria é essa, né? Então metade do estágio foi rodando enfermaria e ambulatório, e a segunda metade do estágio foi fazendo PS. O PS eu achei muito legal, gente. Eu fiquei surpreso. Assim, falaram pra mim, o PS é meio parado. Mas só que não é parado, não. Tipo, teve dia que a gente atendeu mais de 20 pacientes e a gente saiu exausto, assim. Outro dia chegou cansado pra caramba, mas eu acho bem legal. É aquele cansaço gratificante, né? Você chega, fica lá de boas, né? Arruma o seu consultório, tudo. E tem que ter a espátula para você avaliar a boca do paciente, né, para fazer a orofaringe dele, e tem que estar organizadinho lá para você fazer um bom atendimento. A gente aprendeu a mexer no sistema, tudo bem tranquilo. O ambulatório ele tem um sistema que é um pouco parecido, mas o sistema do PS ele é mais objetivo. Então, porque é uma coisa mais importante, assim, que você não pode perder muito tempo com história, criando muita coisa ali. Você tem que ser mais direto, assim. O paciente chegou para você, sei lá, o paciente chegou com dor de garganta, o paciente chegou com febre, o paciente chegou com diarreia, chegou com alguma alteração dermatológica lá. Então, assim, você tem que ser mais assertivo nessa parte, tem que ser mais objetivo. Aí chega assim o paciente pra gente e a gente vai lá e faz a história. E no sistema de PS a gente foca muito mais na queixa principal dele e também em destrinchar um pouquinho assim a HPMA, né, que é a história pregressa da doença, da moléstia atual. E aí a gente questionava também a questão de alguma doença, né, em pai e mãe, e se ele se ele tinha já alguma comorbidade prévia, e se ele também estava utilizando algum medicamento, e depois disso a gente já passava para o exame físico. Aí no exame físico é um exame físico mais completo, assim, então a gente avaliava o estado geral, avaliava também a questão sei lá, a gente fazia crânio caudal, mas aí detalha principalmente mais naqueles sistemas que ele queixou alguma coisa. Então, sei lá, ele tá com um pouco com a garganta um pouco irritada, você ia lá, pegava a espátula, pedia para ele e abaixava a língua, né? E ligava lá a lanterna para você analisar certinho a orofaringe, ver se estava hiperemiada, se estava com alguma hipertrofia em alguma região, se estava com secreção ou com pus ali na região. Então você avaliava e a partir disso você ia definir uma conduta, é claro. Mas aí assim, é bem legal, porque chega o paciente com você e você vê que assim, alguns pacientes eles precisam ficar lá para receber algum soro com medicamento e com componentes, né, com medicamentos ali. Então, sei lá, de pirona, ondansetrona, depende muito do que ele tem. Alguns pacientes você precisa que ele fique para encaminhar para o raio-x e depois você reavaliar, para solicitar, fazer algum exame, sei lá, hemograma, etc. E depois você reavaliar. E esses pacientes que eles precisam ficar no hospital para fazer alguma coisa, você precisa reavaliar. Então você não fecha, você não dá alta para ele. Então você deixa ele em stand-by ali, depois, quando você vê que ele terminou, ele vai ficar sentado lá esperando você, e você dá uma olhadinha ali para ver se chegou, se está liberado para chamar ele para reavaliar. Ou então ele já vai aparecer ali no seu consultório e falar, então tem como reavaliar agora, dependendo da situação.
Aí você vai lá, reavalia, se tá tudo ok, você libera tudo, dá alta, né? É claro que a gente faz tudo isso com suporte do nosso preceptor, tá, gente? Então a gente avalia tudo, fez lá a anamnese, avaliou, exame físico, tudo. O preceptor vai dar uma segunda olhada para ver se de fato que você olhou, que você apontou ali de importante para investigar, tá alinhado, né? Se tá certo. E ele vai lá e, beleza, olhou, tá certo, faz, e é aquilo, né? E dá a conduta que precisa ser dada. Então, tem pacientes que vão ser reavaliados, vão ter que fazer alguma coisa, vão ser reavaliados pela gente mesmo depois. Mas tem pacientes que eles recebem alta. Então, por exemplo, algum paciente que chegou com alguma... Quer ver? Vai, vamos lá. Chegou com alguma lesão dermatológica lá. Então você foi lá, avaliou tudo, viu o que era, deu o diagnóstico, prescreveu o que tinha que ser feito. Alguns pacientes vão precisar de fato, eles solicitam atestado, tudo, porque faltou o dia de aula, etc. Às vezes precisa de cuidado materno ou paterno, você faz atestado para os dois, tanto para o paciente como para o pai também, para que ele possa ele ficar com o filho acompanhando e tratando, né, de forma adequada. E beleza. Aí esses pacientes eles vão receber alta, você faz ali o receituário, você prescreve o medicamento que tem que ser prescrito, tudo certinho, o tratamento que ele vai fazer, e já era assim, e você deixa aquele alerta, né? Se não melhorar, retorna, tudo pra gente reavaliar. Mas é bem tranquilo, gente, a rotina de PS. Às vezes está muito corrido, então às vezes você atende muito pacientes, às vezes está bem tranquilo, então você é um pouco mais distante, assim, você tem um atendimento um pouco mais fragmentado, então tem um dia um pouco mais leve, mas no todo eu gostei muito, assim, do PS, muito legal mesmo, bem resolutivo, e eu gostei muito dessa experiência que eu tive no PS de pediatria, a ponto de, assim, não falar, Alexandre, você vai mudar de residência? Por enquanto não, mas eu já começo, assim, a falar, não, a pediatria não é chata, é bem legal, assim, porque antes eu achava a pediatria chato, gente, eu vou ser bem honesto. Mas colocando a mão na massa, assim, principalmente pelos estágios que eu tive no PS, principalmente, nossa, assim, eu comecei realmente a pensar que seria uma coisa legal. Mas continuo na onco, só que eu gostei muito de pediatria, viu, gente? Então venham com a mente aberta, porque vocês vão gostar de muita coisa. E agora, gente, eu vou colocar só uns recortezinhos aí pra vocês verem. Só sentir esse clima mesmo do estágio, tudo direitinho. Bom, gente, o vídeo era esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, tá? Ativa o sino de notificações. Me desculpa não ter postado antes, porque eu tava muito cansado, tava muito corrido, porque tem que conciliar estágio, estudo pro estágio, estudo pra residência, então tá bem puxado pra mim mesmo. Vou aproveitar agora esse carnaval para dar uma acelerada nos estudos. E assim, vou sempre postar pra vocês, mas nem sempre eu vou conseguir postar com a periodicidade que eu queria postar, mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí, é nóis. E segue no Insta, tá? Que eu posto muita coisa da faculdade. Posto muita coisa mesmo. E sempre posto rotina lá de atendimento. Tô atendendo lá no PS, eu faço um story lá, aleatório, só pra vocês verem como é que tá. E é isso, tá, gente? É nóis, sucesso. Tchau!